Olá, bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo a esse canal. Se você é novo por aqui, eu vou me apresentar, eu me chamo Roberta. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que vai interessar todo mundo, porque se trata de relacionamentos. E é algo que muitas vezes nós fazemos nos relacionamentos, que a gente vai ver agora no decorrer desse vídeo, que tem comportamentos dentro das nossas relações que eles não são legais e não são, inclusive, assim, orientados pela palavra de Deus. Quando você discute com o seu companheiro, com a sua companheira, você que é casado, às vezes a gente fica com uma raiva da pessoa, né? E a gente fica em silêncio, fica pensando assim, vou pagar na mesma moeda, ele vai ver ou ela vai ver, eu não vou fazer tal coisa que a pessoa goste. Tem pessoas que fazem até uma crise ali, barganham a intimidade sexual com o companheiro, né? Enquanto a pessoa não se dobrar pelo que eu quero, ela vai ver só, eu vou ficar aqui distante, eu não vou me doar, ou eu não vou fazer o almoço, não vou arrumar a casa, ou eu não vou comprar tal coisa para a pessoa. Enfim, aqueles comportamentos que a gente faz assim com uma vingança, né? E nós somos seres humanos, né? Nós carregamos aí tantas emoções. Às vezes não quer dizer que nós somos pessoas más. Às vezes a gente acaba tendo essa reação, esse comportamento, por não ter uma maturidade emocional, não saber lidar com as nossas emoções, né? Não colocar cada coisa no seu lugar. E às vezes inconscientemente a gente vai agindo com essa insatisfação dentro da relação dessa forma equivocada, dessa forma errada. E pode ser aqui, eu citei exemplo de relacionamento conjugal, que é a relação mais íntima, que a gente se sente mais à vontade, às vezes, para extravasar, né, o nosso comportamento. Mas também pode ser no ambiente de trabalho, familiar, né, enfim, amigos, enfim. As relações, elas são bem complexas, né? E nós carregamos tantas expectativas nos relacionamentos. Às vezes a gente verbaliza essas expectativas e a pessoa do outro lado recebe bem, escuta, compreende, às vezes tenta se esforçar para corresponder à nossa expectativa, às vezes isso não ocorre. E quando não ocorre, a gente sente uma frustração, a gente sente uma raiva muitas vezes, a gente se sente injustiçado, a gente se sente abandonado, enfim, e isso acaba borbulhando dentro do nosso ser, nas nossas emoções. Se a gente não lida direito com isso, nós extravasamos e a coisa vai de mal a pior. Quando vê, as pessoas estão dentro de casa se odiando, uma querendo sabotar a outra, uma querendo pagar, né, o mal com o mal. Às vezes uma conversa, uma comunicação ali com ruído, um desentendimento, vira ali o motivo para as coisas cada vez irem de mal a pior, se nós não elaboramos dentro da gente essas questões. Então, vamos ver um trecho na Bíblia que fez eu pensar sobre esse assunto e como nós devemos cuidar. Nós podemos sentir, nos sentirmos injustiçados, ficarmos decepcionados, né? Às vezes a gente fica com ira. Isso tudo são emoções que nós temos, né? Mas nós não podemos nos deixar dominar pelas nossas emoções. Nós temos que ter a habilidade, buscar de Deus essa habilidade de ir lidando com as nossas emoções, o autoconhecimento, a sabedoria. Eu creio que tudo vem de Deus, né? Mas eu creio que nós também precisamos buscar esse lugar, buscar se autoanalisar, buscar, é, buscar conhecimento nessa área, né? Assuntos relacionados a isso, a inteligência emocional, autoconhecimento. Principalmente também buscar muito na palavra de Deus, porque eu creio que tudo que está aqui na Bíblia nós precisamos, tudo a gente precisa, tudo é útil para a nossa vida, para nós termos paz nesse mundo, alegria, plenitude, todas as coisas que Deus deseja que seus filhos tenham nessa terra. Então vamos ver
aqui um trecho na Bíblia, um breve trecho na Bíblia que, quando eu estava pensando sobre esse assunto, veio esse versículo na minha mente. Eu acredito que se aplica bem aí para a gente meditar sobre esse tema. Se você é homem, também é importante essa reflexão. Se você é solteiro também, como é legal que antes de ter um relacionamento a gente já se prepare para isso, né? A gente às vezes se prepara para tantas coisas com antecedência, mas você que é solteiro, busque conhecimento aí nas relações, nos relacionamentos, é importante, porque é um desafio a gente saber se relacionar bem. Então vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 3. Diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha só que palavra, e olha como a gente pode aplicar, pensar nesse trecho bíblico dentro desse contexto aí que eu coloquei no vídeo, né? Esse assunto, a pauta desse vídeo, que é a forma que a gente lida com a frustração nas relações, a forma que a gente lida com a nossa raiva, com a nosso senso de justiça, com esse sentimento às vezes de injustiçado, mal compreendido. Olha só que interessante, a Bíblia fala para a gente não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Então, se a gente se sente frustrado dentro de um relacionamento, dentro de uma situação, e a gente tem todos os motivos para agir errado com a pessoa, né? A gente pensa assim, tá, essa pessoa não está me considerando, não está ouvindo o que eu estou falando, não está dando atenção para as coisas que eu estou necessitando. Então, eu posso, é válido e é justificável que eu me comporte mal com ela, que eu faça birra, ou que eu pague o mal com o mal, ou que eu faça essas barganhas aí, esses joguinhos emocionais. Na nossa mente, às vezes, a gente vai se justificando, a gente pensa, não, o fulano agiu errado comigo, então eu tenho o direito de fazer isso, eu estou fazendo porque eu tenho o direito. E dentro desse comportamento, a gente pode pensar uma coisa. A gente agindo assim, a gente está confiando na nossa justiça própria. A gente não está depositando a nossa confiança totalmente num Deus que é o nosso juiz, que defende a nossa causa. E a gente só vai se desgastar tendo esse tipo de comportamento, né? Isso é algo muito sutil, é algo que a gente precisa entrar nesse lugar aí de se observar, de autoconhecimento, de buscar sabedoria de Deus, de oração, de jejum. Faça o que for preciso para sair dessa cilada emocional, para escapar aí disso, que é algo que vai te destruir se você continuar agindo dessa forma, dentro de um relacionamento frustrado, de uma relação aí desgastada, mas que você vai fazer esses joguinhos emocionais, você vai se saturar, você vai se desgastar. Então, a palavra de Deus fala isso, né? Que a gente não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Olha só que padrão elevado. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, olha só, dentro dessa realidade aí, que daqui a pouco você está se sentindo que não é escutado ou escutada, que é desvalorizado dentro do relacionamento, mas você considerar o outro superior a ti, né? Você observar ali, ter uma empatia com aquela pessoa. Aqui eu não estou falando casos extremos, né, de abuso, de violência. Cada coisa no seu lugar. Quando ocorrem essas situações, a gente tem que recorrer às autoridades. Nós temos leis para isso. Mas aqui eu estou falando daquelas sutilezas, assim, aquela complexidade das relações, que às vezes a gente se sente frustrado, a gente não se sente amado, se sente rejeitado, enfim. E isso é mais comum com as mulheres, né? Às vezes a gente tem essa tendência maior dentro das relações, principalmente as relações conjugais.
Então, a Bíblia fala isso para nós, né? Nos dá esse conselho. E eu quis dividir essa reflexão com você em relação a isso, porque eu acredito que é muito comum nas relações, né? No casamento, principalmente, nós mulheres fazermos esses joguinhos emocionais. Então, vamos buscar o que a palavra de Deus nos orienta, por mais difícil que seja, né? Como eu li essa segunda parte aqui que diz, olha, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso é algo desafiante quando a gente está indignado com uma pessoa, não se sentindo amado, se sentindo traído, rejeitado, e mesmo assim a gente humildemente considera o outro superior a nós mesmos, né? Esse é o padrão elevadíssimo de Deus, elevadíssimo de Cristo, e por nós mesmos, né? Vou usar esse termo aí, porque pode se aplicar homem ou a mulher essa palavra. Nós não temos a capacidade de agir dessa forma. Se não for com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo atuando na nossa vida. O nosso padrão é Cristo, né? Então nós devemos agir como Cristo agiu nesse mundo. Cristo é o nosso exemplo aqui nessa terra. E como que Cristo agiu quando foi traído? Como Cristo agiu quando estava lá na cruz? Então a gente precisa sempre pensar no exemplo de Jesus, né? Por mais difícil que esteja a nossa vida, as nossas relações, e buscar a sabedoria de Deus. Aqui eu não estou dizendo que nós devemos nos anular, muito menos Cristo se anulou, né? Cristo, quando foi confrontado, quantas vezes ele também falou, ele argumentou, né, com educação, mas ele falou a verdade, ele falou verdades fortes para as pessoas que confrontaram ele com maldade. Mas é tudo da forma correta que a gente deve fazer. E para a gente saber fazer cada coisa de forma correta, a gente precisa buscar esse lugar aí de intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E aí o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a agir certo em cada desafio da nossa vida dentro dos relacionamentos. Então fica com essa reflexão, fica com essa palavra, espero que te ajude aí e passa para mais pessoas. Abraço, até o próximo vídeo.